Tarde para todos. Boa tarde, iniciando mais uma live aqui. Hoje, nesta tarde de quinta-feira, sobre um tema um pouquinho diferente, né, do que eu costumo falar. Trazer de vez em quando alguns temas diferentes, mas que também podem ser úteis a todas as pessoas, principalmente se hoje, no caso de hoje, se você pretende abrir um negócio ou então você já tem um. É bastante interessante e eu chamei para isso hoje uma pessoa que é especialista do tema, né? Que gosta bastante do tema. E daqui a pouco ele já deve estar chegando. Acho que ele chegou aqui, chegou já. Deixa eu só convidá-lo rapidinho. E ele já vai entrar aqui. Aí. Fala, Matheus! Opa, boa noite. Boa noite não, eu tô acostumado com boa noite, boa tarde. Boa tarde! Então, hoje, já indo direto ao nosso ponto aqui, eu tenho nós vamos falar de um tema que a sua especialidade, né, diverge um pouquinho da minha, mas eu vinha falando para as pessoas antes da live aqui, que eu gostaria também de trazer pessoas que têm nichos diferentes, né, e temas diferentes, para que a gente falasse de várias coisas, né, em relação às finanças, e hoje seria um tema mais voltado para pessoas que têm negócio ou, e digo também, que querem ter, né, porque além de você, porque quando você quer abrir um negócio, você quer abrir uma empresa, e empresa não precisa ser nada grande, né, às vezes a gente que tem na cabeça, abrir uma empresa, pensa em um escritório ou em algum lugar onde você vai trabalhar todos os dias, e não, né? Hoje um microempreendedor individual já tem uma empresa, né? Já é algo pessoal e ele precisa disso que a gente vai falar hoje, que é a questão da gestão do caixa, né? Que muita gente negligencia bastante e é uma coisa extremamente importante, né? Tanto para empresas como para finanças pessoais. Só que antes da gente falar sobre o tema, eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que não te conhecem ainda, que vão ver a live, se não ouvir na gravação, quem é você, o que você faz. Você já deu uma pista aí, né, falando de contabilidade, mas apresente-se aí. Super legal. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Jonathan, e para quem me conhece, o meu nome também é Jonathan. É importante falar, né? Então, nos dois casos, o meu nome é Jonathan. Brincadeiras à parte, sou Jonathan Fernandes, sou técnico contábil, graduado em gestão comercial, pós-graduando em educação financeira, sou escritor de 6 livros nas áreas financeira, empresarial, nessa área de gestão, de empreendedorismo, atuo já com consultoria já tem um tempo, sou palestrante, e sempre que eu busco é focar na área do empreendedorismo. Uma das coisas que eu acredito, Matheus, é que o empreendedorismo ele realmente transforma. Tem um escritório contábil que nós atendemos mais de 200 pessoas, mais de 200 empresas hoje. Fizemos algumas turmas de mentoria nesse ano que está terminando agora, 2022. E por que eu acredito que o empreendedorismo transforma, entrando já no nosso tema aqui? É porque todas as coisas, todas as iniciativas econômicas que nós temos no mundo, elas nasceram de uma empresa. Então a gente pensa assim, não, tem um camarada que ele é CLT, ou ele é concursado, ou ele não tem uma empresa dele, no nome dele, né, uma empresa própria. Mas por trás dele, para ele poder ter esse emprego, tem uma empresa. Ou ele é concursado, ele trabalha numa prefeitura, num banco, em alguma coisa. Mas para que essa prefeitura funcione, tem as empresas daquela cidade. Para que esse banco sobreviva, são as empresas que vão fomentar esse funcionamento desse banco. Então eu super acredito que o empreendedorismo realmente transforma, o empreendedorismo transformou minha vida, o empreendedorismo pode transformar, já transformou a vida de tantas pessoas que nós conhecemos e pode transformar a vida das pessoas que estão nos assistindo hoje. É verdade, porque as iniciativas que movem o mundo são feitas por pessoas, né? E as pessoas que têm essas iniciativas, elas abrem empresas. Algumas são grandes, se tornam bilionárias, muito transformadoras, só que essa é a minoria, né? A maioria das pessoas a maioria das empresas são aquelas que são pequenas, médias, elas ajudam a mexer a economia como um todo e são as que realmente movimentam as coisas, né? No dia a dia. Para
enfim, para nós, né? É só a gente parar para pensar na nossa cidade, por exemplo. Quantas lojas de roupas você tem? Você compra todas as suas roupas, exemplo, online por grandes redes ou até mesmo em lojas grandes da sua cidade, você tem uma loja lá na esquina, se você mora numa cidade pequena, no interior, que você compra lá. No mercado, você faz compra onde? Só nas grandes redes, como Carrefour, ou existe um supermercado de bairro que você vai e também faz a sua compra ali, e tudo isso é empresa, né? Então elas estão em todos os lugares. Exatamente o que eu sempre falo a gente acabou de viver um momento político agora, não tem muito tempo, e o que eu sempre falo quando a gente chega em momentos políticos, é muito comum que duas figuras sejam demonizadas por uma parte ou outra, que é o bancário e é o empresário. O bancário, ele é demonizado porque todo mundo fala que o banqueiro isso, que o banqueiro aquilo, que o banqueiro prejudica a sociedade, e o empresário também. Quando se falam que vou defender os direitos do trabalhador, isso, aquilo, eu me coloco do lado do povo, isso, aquilo. Quando, na verdade, são duas figuras que não podem ser demonizadas, porque sem elas, a própria sociedade não se sustenta. Que é o empreendedor, que gera um emprego para o trabalhador, que em tese é tão defendido, e o bancário, que às vezes fomenta o crédito para essa empresa existir. Ou fomenta até os próprios sonhos daquele trabalhador que está por ali. Quando as pessoas são prejudicadas ou deixadas para trás por alguma dessas figuras, né, ou pelo patrão, digamos assim, mal intencionado, ou pelo banco que fez uma cobrança abusiva, aí tem a justiça que pode defender uma parte ou outra. Mas quando nós estamos falando de boas iniciativas, quando nós estamos falando de iniciativas empreendedoras, as duas figuras são essenciais para o funcionamento do país. Tanto o banco quanto o empreendedor que está por trás dessa figura toda. Realmente. São coisas que o sistema, assim, o nosso sistema, que é um sistema capitalista, não funciona sem, né? Sempre tem que ter alguém para ter iniciativa, alguém para dar o crédito para a iniciativa, e essa pessoa vai e realiza. Nem sempre dá certo, né? Às vezes falha, mas é através deles que a sociedade se movimenta, né? Nós, né? Tudo que nós produzimos, tudo que nós temos, que nós fazemos e até trabalhamos no dia a dia, são através de figuras assim. E já partindo para a parte do nosso tema de hoje, uma vez que foi dada uma boa introdução, né? Se você tiver qualquer tipo de negócio, você já tem uma empresa, mesmo que não seja formal, a gente pode pensar, né? A gente pode ver assim também, porque há pessoas que fazem, sei lá, comida para vender, doce, não tem empresa aberta formalmente, mas faz isso, né? Vende para as pessoas, tipo ovo de Páscoa, ou então bolo, não sei, né? Tipos de coisas assim. Mesmo que a pessoa não tenha uma empresa aberta, ela está agindo como uma empreendedora quando ela faz isso, né? Dá para a gente movimentar. Pensar nesse sentido. Mas, quando você tem uma empresa realmente, e a gente se propôs hoje a falar aqui de caixa, o quão importante é uma empresa de verdade ter uma boa gestão de caixa, e eu vou além. O quão importante é uma empresa ter caixa? A gente poderia dizer que uma empresa sem caixa é uma empresa sem poder? Com certeza. Quando a gente começa a falar de aspectos de caixa, eu até separei aqui 3 erros que as pessoas mais cometem, os empreendedores mais cometem em relação a dinheiro, em relação à gestão financeira. Mas quando a gente fala de caixa, a gente fala da possibilidade de você estar bem organizado e estar bem preparado para situações mais adversas. A gente percebeu, e não faz muito tempo atrás, em 2020, tinha empresas que, sem previsão de caixa e sem capital de giro, estavam vivendo hoje para comer amanhã. A gente fala, né? Trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã. O caixa que tem é do dia, se tem uma conta hoje, então eu trabalho para pagar essa conta, e nada me sobra, eu estou empatando 0-0 praticamente. De repente, lá pelo dia 17, 18 de março, saiu alguma nota do governo de cada estado dizendo: você não pode trabalhar amanhã, porque está fechado, porque tem alguma coisa no ar aí, uma doença, e se você abrir, você pode ser notificado, você não pode trabalhar. O empreendedor que trabalhava hoje para comer amanhã, faz o quê? Se ele não pode trabalhar hoje, ele não come amanhã? O que ele faz se ele estava contando com o caixa de hoje para poder suprir a obrigação dele de amanhã? Então, o que eu posso afirmar, Matheus, e com certeza sim, de coração, as empresas que em 2020, 2021
viveram com reserva de caixa e tinham capital de giro provisionado, seja na sua conta, ou que tinham alguma coisa de alta liquidez, por exemplo, um bem que poderia ser facilmente vendido, ou que poderia se desfazer de alguma despesa, enfim, que tinha reservas, precavendo já uma crise ou precavendo alguma emergência que viesse a acontecer, essa empresa ela conseguiu sobreviver. Dessas empresas que chegaram nesse momento, e eu falo desse exemplo porque esse exemplo é o mais comum. Esse exemplo é o mais comum que a gente mais viu ultimamente. Então a empresa que chegou ali nessa data em 2020, que ela não poderia mais trabalhar com reserva de caixa, facilmente ela sobreviveu, facilmente ela ficou de pé. Quem não tinha, ou fechou, ou deu alguns tropeços e está tropicando até hoje. Então até hoje tem gente com uma dívida a ser paga, até hoje tem gente enrolado com despesa que acabou não conseguindo honrar, até hoje tem gente que teve que demitir funcionário e não conseguiu correr atrás e fazer a roda encaixar de novo, né? Por quê? Porque não estava pronto para ter, não estava pronto para enfrentar essa crise, não tinha reserva de emergência. E por incrível que pareça, aqui vai um dado estatístico, 25% das empresas, né? Quando você fala que uma empresa abriu, nos primeiros 5 anos, 60% dessas empresas que abrem fecham. Sim. Então, no universo de 5 anos, abriu 100, 60 vão fechar. Dessas 60, 25%, ou seja, 15, né, de cada 100 empresas, 15 vão fechar por problemas de capital de giro. Porque não tem uma provisão de capital de giro no caixa para que se consiga se precaver um momento de crise ou, quem sabe, uma baixa nas vendas ou alguma coisa parecida. A pessoa vive com o caixa de hoje e de amanhã no máximo. 15% das empresas fecham por isso, porque não conseguem suportar um momento difícil. Então, sim, respondendo a tua pergunta, depois de uma explanação enorme, caixa é poder, não tenha dúvida. Caixa é poder até de sobrevivência do próprio negócio. E o interessante é a gente notar que a maioria das pessoas que abrem empresa, elas, eu vejo, até pelos dados que você mostrou, elas não têm muita noção do que elas estão fazendo, né? Elas estão abrindo, eu vou abrir um negócio, legal. Só que elas não têm noção como gerir esse negócio, elas não têm noção como o caixa é importante, ou não faz o estudo direito, não faz o planejamento devido. E aí, na hora que passa por essas crises, elas nem sabem como formar o caixa, nem como fazer, nem como gerir o caixa. Né? Então acaba tendo aquele estresse que a empresa não aguenta e ela acaba quebrando. Muito eu vejo por falta de informação e de preparo também da maioria das pessoas que começam. Porque quem geralmente começa uma empresa não é aquela pessoa grande que já tem muita experiência no mercado, já sabe, já fez tudo. Não, são pessoas comuns que às vezes têm ideias e, vou abrir um negócio aqui, só que entra despreparado, né, não consegue gerir bem a empresa ou o caixa da empresa. Eu tinha até anotado aqui como uma última informação, mas a gente pode colocar ela primeiro, que um dos principais erros as pessoas começam um negócio e elas não fazem um cálculo de viabilidade para começar esse negócio. Elas simplesmente começam a empreender e elas não têm ideia do que elas vão precisar investir para esse negócio funcionar. Elas não têm ideia do que vai ser o custo fixo que ela vai ter, como será o custo variável dela, elas não têm ideia de uma precificação de produto ou serviço, elas não têm uma ideia da estrutura de custos que elas vão ter dali para frente, e com isso elas não têm ideia nem quando elas vão ter o payback. O payback, o que é? Quando que eu vou ter o primeiro retorno daquele dinheiro que eu investi para abrir o negócio? Né? O break-even, onde é que está o break-even, o meu ponto de equilíbrio? Ou seja, quando eu abrir um negócio, eu precisei investir. Em algum momento, esse investimento ele tem que empatar, as receitas têm que empatar com esse meu investimento. Qual é o prazo para me alcançar esse break-even? Qual é o prazo para me alcançar esse empate? Qual é o prazo para mim virar a chave de parei de investir e agora vai começar a dar o retorno do investimento? Sabendo dessa informação, isso ajuda até a dar uma certa tranquilidade no empreendedor, porque esse é um problema que destrói muitas empresas, que é o excesso de ansiedade.
o camarada começa a empreender e ele quer ver o resultado, 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 quer ver o resultado. Aí ele abre a internet, tem um cara que alugou um Porsche para fazer um anúncio, tem um cara que tá na frente de uma casa assim, todo mundo tá ficando rico, só eu que não, pulando. E aí, mas sabe por que disso, Matheus? Porque o camarada, ele não parou para estudar e ver assim, não, a minha previsão é que esse meu negócio ele vai dar retorno em um ano e meio, até um ano e meio eu vou empatar, quem sabe eu vou perder um pouquinho, pensar não sei o que, e depois esse negócio vai começar a me dar retorno. Eu não posso colocar o dinheiro num negócio e esperar que ele vai me retornar semana que vem. Tem que ter calma. Mas se eu tenho na mão um estudo de viabilidade econômica, que é um serviço que eu presto para os meus clientes lá no escritório, eu já consigo ter uma previsão de quando que esse teu negócio vai, que a gente chama, o termo é virar, quando esse teu negócio vai virar, quando esse teu negócio vai te dar esse retorno e você vai começar a ver o dinheiro de verdade, vai começar a não pensar mais, puxa vida, eu coloquei tantos de investimento aqui, esse negócio não voltou ainda. Então é isso, gente, essa é a básica. O primeiro erro é as pessoas começam um negócio e não fazem um estudo de viabilidade econômica. Não acham um estudo de viabilidade econômica, que é fundamental você fazer. É porque a maioria, acho que está relacionada, né? Quando começa, não acha que está realmente abrindo uma empresa, né? E acaba achando que, às vezes, a minha ideia é genial, ela vai mudar o mundo. Não vai, muita gente está fazendo a mesma coisa que você, né? Todo mundo vai comprar a ideia. Não vai, você não estudou para saber, né, o que foi. E há negócio, né? Há negócios que são muito intensivos em capital no começo, você tem que realmente colocar muito dinheiro, e tem negócios que não, né? Exemplo, você quer começar um negócio de consultoria, você começa fazendo tudo online, não precisa investir muita coisa, né? Aí, ok, pode demorar para retornar, mas é mais tranquilo. Mas há negócios que realmente podem quebrar, né? Se a pessoa não tiver esse planejamento e essa viabilidade. Mas aí a gente teria que estudar caso a caso. Só que pensando em questão de caixa, que a gente vem falando aqui, que a gente já entendeu que uma empresa ter caixa é fundamental, e eu, assim, o meu nicho, né, o nicho que eu costumo trabalhar em educação financeira com as pessoas não é de empreendedores, porém, eu gosto de trabalhar com investimentos, né, e eu sei que em boas empresas, que, por exemplo, na Bolsa de Valores, que eu gosto de analisar essas empresas, são empresas que, além de ter lucro, elas também geram caixa, porque eu gosto muito de dividendo, e para que uma empresa pague dividendo, ela tem que ter caixa. Se ela não tiver caixa, ela não vai conseguir pagar meu dividendo. Então tem que olhar a geração de caixa da empresa também, além de olhar todos os outros indicadores de lucro. Ela tem, ela lucra, não lucra, tem caixa. O que tem efeito caixa? Por exemplo, depreciação não terá efeito caixa, né? Mas ela entra no relatório contábil como uma despesa, né? Exatamente. Mas ela não tem efeito caixa, né, imediato. Porque é um bem que a empresa tem que depreciar. Então a gente tem que separar as coisas, né? Nem sempre lucro é caixa, nem sempre caixa é lucro. Isso é bem clássico, né? Às vezes a pessoa compra uma empresa achando, nossa, lucra bastante, mas aí lucra em regime contábil, né? Ou seja, é em regime de competência que ela lucrou, mas cadê o dinheiro no caixa? Não está o dinheiro no caixa. Então, pensando agora em questão de caixa, né? Até se você quiser explicar um pouquinho para quem está abrindo empresa, o que é um regime de competência e o que é um regime de caixa, que eu acho interessante, porque às vezes a pessoa fala, vendi, sei lá, um móvel. Supor que a pessoa abriu uma loja de móveis usados. Pronto, vendi um móvel, só que eu parcelei em mil reais. Só que eu parcelei em 10 vezes. Aí a pessoa, nossa, vendi R$1.000, só que no caixa está entrando de 100 em 100. Né? Então existe essa diferença de regimes. E eu gostaria que você me respondesse uma coisa também que você já colocou na pauta aí para você falar hoje. É que você me disse agora há pouco. Como gerar o caixa? Como fazer uma geração de caixa efetiva? Porque uma empresa sem caixa é uma empresa sem poder. Como funciona isso? Legal. Iniciando então com o regime de caixa e regime de competência, o Matheus já deu uma prévia aqui. Se eu vendi uma mercadoria, uma vez que eu vendi essa mercadoria no mês de dezembro agora, e eu vendi essa mercadoria por valor de R$1.000, mas eu vendi à vista. Então, vendido à vista R$1.000, no meu regime de competência que eu vendi em dezembro, eu recebi também em dezembro R$1.000. Tudo certo, 1.000 e 1.000. Se eu vender parcelado, vendi em dezembro R$1.000, mas eu vendi parcelado em 10 vezes de 100. Eu vou receber a primeira parcela só em janeiro, talvez. Então, no meu regime de competência, eu tenho uma venda de R$1.000, que inclusive vai ser tributada essa venda de R$1.000. Mas no meu regime de caixa, eu não tenho nada.
eu vou ter a partir de janeiro. E estudar o caixa da empresa sob os olhos do regime de competência, que é quando a venda é realizada ou quando a despesa é realizada, é empenhada, é um erro se eu quiser conhecer realmente a realidade da minha empresa. Eu preciso olhar para o regime de caixa. Quando que esse dinheiro vai de verdade entrar ou sair? Eu posso parcelar a minha venda? Eu posso parcelar as minhas compras que eu estou fazendo, as minhas despesas que eu estou me empenhando, os investimentos que eu vou fazer para me tomar uma decisão certa. Eu preciso olhar o quê? Minha expectativa por competência? Não, minha expectativa por caixa. Como que está meu recebimento no mês X? Se nesse mês eu vou ter recebimento suficiente para poder fazer esse compromisso, para poder pagar. Então, entenda, o valor que você vende não é necessariamente o valor que você recebe. O valor que você vende entende-se princípio de competência. O valor que você recebe entende-se por princípio de caixa. Por isso, você que está me ouvindo, que tem uma empresa, que tem um contador que não sou eu, então entenda o seguinte: aquele relatório que você pede na sua contabilidade, que é o DRE que o seu contador pode gerar amanhã ou depois, ou quando ele voltar de férias, esse DRE pouco serve para tomada de decisão, porque o DRE da contabilidade ele é elaborado sobre a ótica do regime de competência. Tudo que você vende, tudo que você paga está por ali. E não necessariamente no regime de caixa. Agora, o que você precisa elaborar por aí por um sistema próprio, ou precisa pedir ajuda para um profissional, como o Matheus, como eu, ou até o seu próprio profissional de contabilidade, vamos organizar uma demonstração de fluxo de caixa. Para que eu consiga, Matheus, o que eu sempre falo eu vou pegar uma miniatura aqui. Parece que eu gosto um pouquinho de carrinho, né? Tem um pouquinho aqui atrás. Para que eu consiga, aqui, vou revelar a idade aqui, ó. Máquina do tempo, DeLorean do De Volta para o Futuro. O fluxo de caixa, ele te dá o poder da máquina do tempo do Dr. Emmett Brown. Eu consigo ir lá no futuro e olhar para ver se eu tenho recurso para fazer um compromisso financeiro ou não. Eu consigo ir lá na frente e entender se hoje eu posso tomar essa decisão, ou eu preciso esperar um pouco, ou eu preciso enxugar um pouco para precaver uma catástrofe lá na frente. Então, é assim que se faz. Poder de prever o futuro, bolinha de cristal, Emmett Brown, o fluxo de caixa é essa a importância. Voltando à segunda pergunta, vamos falar de geração de caixa. O que a gente já entendeu que é o que realmente importa. Porque não adianta você vender se você não tiver o caixa, né? Então, atenção, você que tem um negócio, você que abriu um negócio, o Jonathan agora vai falar de geração de caixa. Extremamente importante para a tua empresa, para você assumir compromissos financeiros, inclusive. Vai lá. Uma vez que eu já tenho a viabilidade financeira, abri um negócio, tem a viabilidade financeira pronta. E uma vez que eu já tenho o meu mix de produtos ou o meu mix de serviços definidos, as minhas expectativas de venda, eu preciso olhar para as minhas previsões de caixa e fazer um planejamento de vendas e serviços. Gente, nenhum negócio sobrevive sem venda. Nenhum negócio sobrevive sem vender. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não gosto de vender porque eu sou o vendedor, ele soa chato. Mas, gente, se a gente parar para pensar, eu posso ter um grande contador, uma linda planilha, um grande software de gestão financeira, mas se eu não vender, eu não tenho nada para enfiar nesse software. Eu não tenho nem o número. Eu posso ter um grande contador para fazer a contabilidade da minha empresa. Sem venda, não faz sentido. Então, a primeira preocupação que o empreendedor tem que ter é vender. A segunda preocupação que o empreendedor tem que ter é fazer com que essa venda se torne caixa o mais rápido possível, ter mais liquidez. E aqui, Matheus, entra uma conta que se eu pudesse desenhar aqui, vamos ver se eu acho um jeito aqui. Entra uma conta que a gente chama de ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? Eu preciso me preocupar se os meus compromissos de pagamento eles têm um ciclo maior do que os meus prazos de recebimento. Vamos dar o exemplo da sua loja de imóveis aí, já que você já abriu esse exemplo. Esse exemplo. Vamos lá. Eu fui lá e vendi um móvel em 10 vezes. Vendi ele em 10 parcelas.
10 parcelas, o meu ciclo de recebimento do meu produto, ele tem um ciclo médio de 300 dias, certo? Concorda comigo? Em 10 vezes? Sim. Então, 300 dias é o meu ciclo médio de recebimento da minha venda. Porém, quando eu compro esse imóvel de um fornecedor, eu pago ele à vista ou eu pago ele no máximo em 3 vezes. Então vamos lá, o meu ciclo médio de pagamento, acompanha o meu raciocínio aqui, ele é em 3 vezes, ou seja, ele é 90 dias. Isso. Quer dizer que na melhor das hipóteses, já mostrando para as pessoas, ou seja, em uma hipótese, eu não vou falar nem na melhor nem na pior, é uma hipótese possível. Você vai vender em 10 vezes, você vai receber em 10 vezes, mas você vai ter que pagar o seu fornecedor em 3 vezes. Então, o raciocínio dele, você pode ou ter que pagar à vista, ou ter que pagar em até 3 vezes, só que você pode receber esse imóvel em 10 vezes, em 8, depende da quantidade que você vende. Então, o que ele quer dizer aqui, nem sempre o que você vai ter que pagar para o fornecedor vai bater com o que você está recebendo do seu cliente, tá? Mas pode seguir com o raciocínio aí. E aqui, assim, a gente abre algumas janelinhas aqui. A primeira janelinha é, se o meu ciclo de recebimento é 300 dias e o meu ciclo de pagamento é 30, eu tenho um detalhe. Eu vou precisar de capital de giro para 210. Concorda comigo? Sim. Eu vou precisar trabalhar com o meu dinheiro por 210 dias para suprir essa lacuna que eu tenho. Quanto maior é a diferença entre o prazo que eu demoro para receber do cliente e para pagar meu fornecedor, quanto maior é essa diferença, mais capital de giro eu preciso. Agora vamos lá. Qual é a alternativa que eu tenho para enxugar isso e para ficar melhor para mim? Alternativa 1. Eu posso negociar com meus fornecedores. Negociando com os meus fornecedores um prazo maior para pagamento. E aí eu consigo alongar esse meu prazo de pagamento. Alternativa 2. Negociando com o meu cliente para encurtar o prazo de recebimento. E aí tem técnica por dentro de técnica, eu posso dar um desconto, eu posso vender no cartão, tem N alternativas. E a terceira alternativa que eu ia dar era justamente essa. Encontre meios para você receber imediatamente, mesmo que o seu cliente parcele. Gente, hoje você tem máquina de cartão, que você passa o cartão agora, ele cai agora na tua conta. Hoje tem máquina de cartão que você passa agora, a taxa é um pouquinho melhor, ele cai amanhã na sua conta. Então, o prazo de recebimento é quase 0. Ah, Jonathan, mas aí os meus clientes, às vezes, eu não consigo negociar a taxa com eles. Então, trabalha no teu preço, trabalha na precificação. Então, tem alternativa. Então, negociar com o fornecedor, negociar com o cliente ou aderir meios e métodos de pagamento que te permitem receber imediatamente. Que aí o jogo vira. Se eu pago o meu fornecedor a 90 dias e eu recebo em 1, o jogo virou, tá trabalhando para mim agora. Meu caixa vai estar sempre positivo. Meu caixa vai estar sempre... Aquele capital de giro, né? A necessidade de capital de giro passa a ser negativa, porque eu começo a entrar dinheiro antes de eu gastar. E eu vou precisar ter só uma reserva de emergência mesmo, para caso alguma coisa aconteça, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Que é quando uma empresa gere bem o caixa da forma que você falou, acontece o melhor dos mundos. Você para de ficar colocando capital de giro, que esse capital de giro pode ter algumas fontes, né, para ele chegar. Ou pode ser do teu próprio bolso, né? Você colocar o teu dinheiro para a sua empresa continue funcionando enquanto você não recebe, né? Continue girando. Ou tem gente que recorre à alavancagem, né? A endividamento, certo? Pega o dinheiro emprestado com uma instituição financeira, ou pega dinheiro emprestado com a agiota, até que eu conheço gente que já fez isso. E principalmente em época de crise de Covid, teve pessoas que me falaram, dono de empresa, peguei com a agiota porque não ia dar, né? Então, porque não tinha caixa, né? E aí acaba que você enrola mais ainda a situação da sua empresa. Então é bastante importante realmente que você já comece, eu diria até, comece a empresa com tudo isso que o Jonathan falou agora para você. Já com uma estratégia de como você vai gerir esse caixa, do quanto capital de giro que você vai precisar, mas principalmente gerir o caixa, né? Porque se você comete um erro ali, você pode ficar em maus lençóis. Você ia comentar algo? Eu ia falar então, para quem está nos assistindo, ou para quem está assistindo agora, anota aí então. Primeira premissa importante, você precisa vender.
Segunda premissa é: cuide dos prazos que você vende e dos prazos que você compra. O seu prazo de recebimento ele tem que ser mais curto do que o seu prazo de pagamento. Terceira premissa: negocie com fornecedor e cliente melhores prazos. Quarta, procure meios de pagamento que te favoreçam. Então essa é uma das coisas principais. Agora, Matheus, é importante pontuar também algo. O empreendedor tem que ficar muito ligado, luz acesa, a todo momento, na estratégia que ele usa para precificar esse produto. Por quê? Lembra que eu falei que 25% das empresas fecham por falta de capital de giro? Sim. Outro 25%, ou seja, em quantidade igual, até pode ser que tenha capital de giro, mas fecha por problema de precificação. E aí entra um problema seríssimo, que, cara, tem empresas aqui na cidade que eu atendo, inclusive, que eu já falei para eles assim: quanto mais você vende, mais dinheiro você perde. Porque compra um item a um valor, compra um produto alimentício, compra um produto alimentício a um valor, esse produto ele tem que ser armazenado no gelo, ele precisa ser acondicionado em embalagem, ele tem todo um cuidado, né? Peixe. E aí, compra um valor e ele coloca uma margem de lucro nos olhos, assim mesmo. Não faz conta, não faz nada. Eu compro a 5, eu vendo a 7. Para vender bastante, o melhor preço da cidade. Compra a 5, vendo a 7. E aí, um dia eu parei de fazer essa conta. Você compra 5, daí você precisa gastar o transporte, porque vem de outro estado. Armazenamento. Você precisa pagar alguém para preparar. Você precisa gastar com congelo. Você gasta com embalagem. Aí depois de vender, você tem a taxa da máquina de cartão, você tem o imposto direto no produto. Só desses R$2 você já comeu mais do que isso nas taxas e no produto. Aí depois disso tudo, se sobrou, sei lá, 30, 40 centavos, esse 30, 40 centavos você tem que dividir toda a sua despesa fixa, que é energia, aluguel, contador, funcionário, blá, 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 blá. Então, eu falei para ela assim, ou você aumenta o preço e vende um pouco menos e aceita vender um pouco menos, ou você para de vender e vai fazer outra coisa da vida, porque quando você está pagando para alguém lá levar teu peixe, você está pagando para alguém lá e comprar teu produto. Não, mas não é assim, senão eu vou parar de vender, porque eu sei que eu vou vender menos. Então, assim, terem em mente, né? Tá perdendo dinheiro. É o que você falou. E aí, é uma falsa ilusão, porque fecha o mês, vai lá fazer o balanço e fala assim, caramba, vendi R$100 mil. Vendi R$100 mil. E aí depois daí eu entrego uma guia de imposto de 4, 5, 6 mil reais para pagar e fala assim, ué, Jonathan, mas eu vendi R$100 mil, cadê esse dinheiro? Não vai ter. Não vai ver porque ele ficou todo no transporte, ficou todo no imposto, ficou todo na máquina de cartão, ficou todo no embalamento, já foi. Esse dinheiro ele só passou pela sua mão, ele não é seu. Você vendeu muito e não ganhou nada. Você pagou para alguém levar. Então entenda o seguinte, o que o empreendedor tem que entender, eu preciso fazer um método de precificação eficiente e que me dê uma margem de contribuição aceitável. Porque vamos lá, vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Primeira coisa, eu tenho um preço de venda do meu produto. Comprei o produto, comprei o móvel ali. Vamos falar do móvel. Que móvel que é esse aí, Matheus? Me diz um móvel aí. Um guarda-roupa. Comprei um guarda-roupa. Quanto é que você vendeu esse seu guarda-roupa aí? R$1.500. 1.500, beleza. Vamos vender um pouquinho. Eu vejo um guarda-roupa um pouquinho mais sofisticado. Quanto que custou esse guarda-roupa lá no seu fornecedor? 900. R$900. Bom, você vendeu esse 1.500, se você vendeu no cartão, você tem a taxa do cartão, certo? Sim. Vendeu no cartão, vamos colocar aqui que vendeu a 1%, a R$15 lá a taxa do cartão. Bom, se é uma empresa do Simples Nacional, você paga um pouquinho de imposto, você paga aí 4%. Então, 1.500 vezes 4%, R$60. Bom, o que eu tirei aqui? Eu tirei o custo do fornecedor, eu tirei a taxa do cartão, eu tirei o imposto, aí eu precisei entregar essa mercadoria lá no meu cliente, né? Ele mora aqui num bairro da cidade, e eu paguei... Não foi o cliente que bancou isso, né? Fui eu que ofereci essa entrega, exatamente, que é o que costuma acontecer, né? Eu gastei aí, nesse universo, eu gastei R$50 para entregar, pronto, R$50 entre combustível lá, eu paguei para alguém, R$50.
É o que o pessoal geralmente cobra aqui quando é cidade pequena. Então vamos lá. 1.500 eu gastei 900. 900 mais 15, 915. 915 mais 60, 975. 975 mais 50, 1.025. É isso, né? R$1.025. Isso. Então, eu vendi um guarda-roupa por 1.500, mas eu gastei de custo variável nessa operação R$1.025. Sobraram R$475. Esse R$475 é o meu lucro, certo? Certo. Ou errado? Errado. É isso aí. Esse R$475, ele não é meu lucro. Ele é a minha margem de contribuição. Sim, o que significa tem alguns isso? outros descontos até chegar lá. Agora, pensando no DRE de empresa de investimento, eu cheguei nessa conclusão. Você vê, mas eu não tenho negócio. Deixando claro, gente, eu trouxe um especialista aqui, eu não tenho negócio. Eu analiso para investir. Ele não, ele tá para te ajudar aqui a fazer os negócios de vocês. Vai lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu já faço a pegadinha para pegar mesmo. Às vezes até eu caio. Assim, o que a gente tem que parar para pensar é, sobrou, entre aspas, essa operação, R$475. Esse R$475, se eu dividir pelo valor do imóvel, agora, ó, abri a calculadora aqui, deu 31%. Então, 31% da minha venda, ela sobrou para mim de margem de contribuição. Para que eu vou usar essa margem de contribuição? Para cobrir meu custo fixo. Porque eu tenho aluguel para pagar, funcionário para pagar, contador para pagar, sistema para pagar, energia elétrica para pagar. Eu tenho o resto da minha operação toda. Esse 475 eu não posso pegar, enfiar no bolso e sair andando feliz e contente. Não, senhor. Porque ele é meu. Então esse é um erro muito comum. 475 é lucro, é meu. Bota no bolso e vai. Não, senhor. Esse 475 vai pro caixa, porque ele tem que ajudar a financiar todo o custo fixo, a estrutura de custos fixos da minha empresa. Se eu não tenho esse entendimento, Matheus, eu corro um sério risco de ter problemas de caixa, porque eu confundo margem de contribuição com lucro. Certo. Não, posso mas fazer uma propaganda aqui? Pode, fica à vontade. Hoje é para você falar mesmo. Quem está me assistindo, vai lá no canal, meu canal no YouTube, Exato Contabilidade. Exato Contabilidade no YouTube, e tem vídeos com planilhas explicando precificação de produtos e precificação de serviços. Você consegue acompanhar todo esse raciocínio que eu falei aqui, usando a planilha do Excel, e você consegue precificar todos os produtos da sua empresa usando essa planilha. Exato Contabilidade, você procura lá o vídeo de precificação que vai ter para você. Legal. Isso é uma coisa que a gente realmente tem que olhar, né? Porque se houver algum erro aí, você terá um problema muito grave, né? Um problema grave de continuidade até do seu negócio, né? Porque senão a coisa fica complicada. Eu costumo pensar mais nessa questão em setor de serviços, até porque eu também faço consultorias na área de organização financeira pessoal e investimento, né? No caso do setor de serviços, exemplo, esse setor, eu gostaria de saber, até entender melhor essa parte também. Na questão de você ter um negócio sem um lugar fixo, ou seja, você não paga aluguel, você mexe 100% online, você tem poucos custos fixos, né? Mais o custo de energia, porque você trabalha, exemplo, de casa, alguma coisa que o custo de, por exemplo, cartão, se a pessoa te paga no cartão, você envia um link de pagamento, às vezes não é nem com maquininha, é um link mesmo, a pessoa vai lá, paga para você tem aquela diferença. O quão mais ou menos importante é você prestar atenção e você considerar essa margem de contribuição e um negócio que não tem muito custo, porque realmente você não tem que se preocupar com fornecedores, você não tem que se preocupar com muitos, custos, por exemplo, aluguel e funcionários e coisas assim. É mais fácil você gerir o caixa de um negócio desse, ou você tem que tomar realmente alguns cuidados específicos para esse tipo de negócio? Quando a gente fala de serviços, eu costumo levar em consideração a capacidade produtiva que eu tenho e
qual é o tempo que eu vou empenhar em prestar esse serviço? Estou prestando consultoria, legal. Quantas horas é esse projeto de consultoria que eu estou prestando? Preciso saber. Aliado a isso, eu preciso fazer um cálculo de quanto que eu acredito que eu posso e que eu quero receber de Prolabore. O que é o Prolabore, né? O termo tem origem ainda no grego, pelo labor, Prolabore, pelo trabalho, pagamento que o empresário se dá pelo seu trabalho. Então, você é consultor, você é mentor de negócios, você tem uma empresa de prestação de serviços, seja na área de educação ou seja em qualquer outra área. Primeira coisa que eu tenho que imaginar você falou, bom, Jonathan, eu não tenho uma estrutura de custos fixos, mas eu tenho que imaginar que desse universo de custos fixos eu posso ter um Prolabore meu, que seja R$2.000, R$3.000, R$5.000. Bom, eu vou definir isso de acordo com a minha vida e com o padrão de vida que eu quero seguir nesse começo. Se eu considerar isso um custo fixo, isso já vai entrar na minha precificação. Show! O que eu preciso considerar também? Quantidade de horas produtivas que eu vou ter no mês. Ou seja, quantas horas o Matheus consegue trabalhar efetivamente para que ele possa gerar valor no negócio dele. Esse é o segundo ponto. Alguns custos variáveis que o pessoal tem com serviços. Comissões com plataformas. Muito comum você ter que pagar uma comissão para Hotmart, para Eduz, para alguma plataforma que você hospeda o seu serviço. Ou uma comissão que você deu para alguém que vendeu seu serviço. Então, eu, por exemplo, quando alguém me indica alguma palestra, eu pago essa comissão para alguém. Quando alguém indica algum aluno na minha mentoria, eu vou lá e dou uma comissão para essa pessoa, então eu considero essa comissão na minha precificação. Impostos, tem serviços que eu preciso emitir nota fiscal, que são prestados para a empresa, então preciso considerar o imposto nessa conta. Taxas de cartão, vou mandar o link, mas esse link também não vai ter taxa? Vai ter, né? Sim. Vão me cobrar alguma coisa ali, ainda que descontado. Para online não se aplica muito, mas tem, por exemplo, o deslocamento, em alguns casos, se o seu serviço não é online, mas em alguns tem o deslocamento, tem que sair daqui e prestar uma palestra lá em outro lugar, ou prestar uma consultoria lá na sede da empresa, então tem o meu custo de deslocamento, tem o meu custo de matéria-prima, então se é um serviço que eu vou entregar uma apostila, vou entregar um gráfico, um material impresso, vou ter que comprar um quadro para ir lá apresentar, tudo isso tem matéria-prima de consumo, né? E se eu dou algum brinde, um presente para o meu cliente, isso pode entrar na conta também. Isso acontece muito, por exemplo, todas as mentorias que eu presto presenciais nas minhas turmas, o pessoal ganha uma agenda, ganha uma caneta, o pessoal ganha um livro meu que eu escrevi, ganha o 21 Atitudes para o Sucesso. E os mimos? Ganha uma coisinha. Só que aí é igual o pediatra da minha menina. Eu tenho uma filha de 2 anos que às vezes eu levo ela no pediatra quando precisa. E aí termina a consulta, o pediatra, Matheus, ele pega um presentinho e fala assim, olha, um presentinho para você. Fala pro papai trazer você aqui, que aqui você ganha presente. Eu olho para ele e falo, sem vergonha, cara. Não sei que eu paguei esse presente, caramba. Então, assim, tudo isso tem que entrar na conta, né? Para determinar o preço do meu serviço. Resumindo tudo isso, né? Então, quando a gente fala de custo fixo para prestação de serviço, tem que considerar, assim, meu Prolabore já, quanto que eu quero ganhar nisso tudo, quantas horas eu vou trabalhar. E a margem de contribuição do serviço, Matheus, com certeza é muito mais alta. Então, você pode considerar uma margem de contribuição de 70%, 80% do valor da prestação de serviço no valor final. E ter a consciência de que ela não é lucro, né? De que ela simplesmente, o dinheiro que entrou antes de você descontar os outros custos que você vai ter, só para no final chegar no chamado lucro líquido, né? É o que realmente você tem. Porque nesse universo, né? Tô falando um monte de siglas aí, depois o pessoal me segue para descobrir essas siglas, mas vamos lá. Nesse universo empresarial, tem um número legal que a gente pode chamar de magic number, o número mágico, né? Ou o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O empresário precisa saber o que é ponto de equilíbrio. E vamos lá. Dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, vou abrir a minha empresa. Quando eu botar os meus 2 pés dentro da empresa, acender as luzes, abrir as portas e começar a trabalhar, quanto eu preciso fazer de dinheiro, quanto eu preciso vender para que eu nem fique rico de tanto ganhar dinheiro
e nem tenha prejuízo. Quanto que é para me empatar 0-0 esse mês? Pagar todas as minhas contas e sair no 0-0. Quanto que é essa conta? Isso é ponto de equilíbrio. Eu preciso saber quanto que é o ponto de equilíbrio. E é assim, e sabe o que é mais legal nesse universo? É que uma coisa vai puxando a outra. Porque para mim descobrir o ponto de equilíbrio, eu tenho que descobrir as margens de contribuições que eu estou vendendo. Para mim descobrir o ponto de equilíbrio, eu tenho que saber dos meus custos fixos e variáveis. Para mim descobrir meu ponto de equilíbrio, eu tenho que conhecer meus números, que está tudo relacionado aos assuntos que eu anotei aqui para a gente conversar hoje. Mas assim, se eu começo o mês e eu sei quanto que eu tenho que fazer, cara, eu estou mais tranquilo. E aí eu começo a me preocupar em vender, eu consigo diluir essa meta de 30 dias, né? Eu consigo diluir ela por dia, eu consigo diluir ela por semana, e eu consigo trabalhar mais tranquilo. Pô, eu preciso vender R$2.000 por semana, vou trabalhar, vendi 2.000. Opa, vendi. Segunda semana, vou trabalhar, vendi 2.500. Opa, vendi. Eu consigo trabalhar sabendo a todo instante se a minha empresa está performando como ela está. Não, qual equilíbrio é o número faz. Isso dá para fazer com produto ou dá para fazer com serviço. E uma coisa agora para a gente ir encaminhando até essa parte, quem prestou atenção, pegou muita dica valiosa aqui do que o Jonathan falou sobre como você administrar o seu negócio, principalmente o caixa do seu negócio. Mas vamos fingir assim, que a pessoa está sempre fazendo tudo certinho, já fez todos os cálculos, já sabe o que não é lucro, já sabe o que é lucro, já sabe quanto gera de caixa, mas chega no final do mês ela não tem dinheiro em caixa, porque ela pega esse dinheiro para ela usar. O lucro é meu. Realmente, o que eu tive de lucro, eu sei que é lucro, o lucro é meu porque eu sou o dono. Você até comentou do Prolabore, né, que é o termo que, o salário, né, entre aspas, do empreendedor, que ele pega para ele. É comum e o quão é recomendável ou não é recomendável que o empresário pegue uma parte maior do lucro para ele? É correto a gente dizer que tem empresários que assaltam o caixa da própria empresa e por isso a empresa não cresce? Meu Deus, isso aí eu já tô careca de saber aqui, ó. Assim, é fundamental que todo empreendedor tenha um Prolabore. Esse Prolabore é definido de acordo com algumas premissas, e essa premissa primeira é: eu preciso ver o quanto que eu estou trabalhando. Tem sócio que trabalha mais, uma empresa que tem 3, 4 sócios, tem sócio que trabalha mais e tem sócio que trabalha menos. Tem sócio que nem trabalha naquela empresa, ele é só um investidor. Então é ideal que pelo menos os que trabalham naquele negócio tenham um Prolabore, tenham um salário, como se fosse um salário que ele recebe todo determinado dia do mês, que ele vai lá e esse dinheiro é dele, é uma obrigação fixa da empresa. Vamos falar de lucros. A empresa, ela tem todo esse controle, ela tem documentos que provam que ela tem um lucro, ela faz as reservas de emergência que ela precisa ter, ela faz as reservas de reinvestimento que ela precisa ter. Agora a gente precisa definir uma vez que a empresa tem lucros determinados por relatórios eficientes, eu posso retirar todo esse lucro e colocar para mim? Não. Por quê? Porque eu tenho que ter consciência de que ainda que eu tenha minha reserva de reinvestimento, ainda que eu tenha minha reserva de emergência, a empresa pode ter necessidades inesperadas. Ou a empresa pode ter necessidades de caixa inesperadas. Ou às vezes a empresa, mesmo que apontou lucro, não tem esse valor em caixa. Então vamos lá. A minha dica é: estabeleça períodos, seja de um ano, seja semestre ou seja trimestre. Estabeleça período e retire percentuais de lucros da empresa menores do que 100. Ou seja, vamos dividir trimestralmente 50% dos lucros. Show de bola. Vamos dividir semestralmente 60% dos lucros. Ok, entre os sócios, 60% dos lucros. E eu deixo esse valor provisionado na empresa como reserva de caixa, ou reserva de lucros, ou reservas em tesouraria. Dá o nome que você quiser, mas deixa lá. E aí, de tempos em tempos, você vai fazendo essas retiradas. De tempos em tempos, você vai tomando esses lucros para si. Importante eu fazer abrir um parênteses aqui. Quando você recebe o Prolabore da empresa, tributariamente falando, o seu Prolabore está sujeito a INSS e imposto de renda. Então, você precisa pagar INSS e imposto de renda sobre esse Prolabore. Quando você faz uma retirada de lucros no final do ano, ou trimestralmente, ou semestralmente, independente, essa retirada de lucros ela é isenta.
Você não paga nem INSS e não paga imposto de renda sobre essa retirada de lucros. Então você vai lá e tudo que você retirou de Prolabore, você paga INSS e imposto de renda sim. A retirada de lucros não. Então, faça retiradas estratégicas de lucro que você não descapitalize a empresa e que você consiga aproveitar para ser, claro, recompensado pelo seu trabalho. Gente, ter lucro, o empresário que está me ouvindo aí, ter lucro não é feio, ter lucro não é pecado, não leva para o inferno, ter lucro não tem nada a ver com o diabo, ter lucro é bom, você abriu a empresa para ter lucro, caramba. Exato. Você procura, não é? Você procurou, você tem a sua empresa aí, você abriu para ter lucro, ninguém abre negócio para ter prejuízo, não. Então, aproveita esse teu lucro, retira, investe onde você procura o Matheus para fazer investimento na pessoa física e aproveita, cara, aproveita mesmo, parabéns. Agora, o que acontece muito, Matheus, que esse era o primeiro erro que eu tinha anotado aqui, existe muita gente que faz confusão entre o dinheiro da empresa e o dinheiro dele. Mantém até na mesma conta, né? Isso é comum. Eu vi muito isso acontecer já. A pessoa deixa na mesma conta lá e não consegue diferenciar o que é meu e o que é da empresa. Todo esse universo que a gente construiu agora de lucro, terminou, a empresa apurou lucro, tudo isso é muito saudável para quem tem todos os controles. Né? Mas tem gente que, exatamente, não tem nenhuma conta da empresa. É tudo recebido na conta de pessoa física. E daí é aquela confusão. Você não sabe o que é dinheiro seu, o que é dinheiro do negócio, o que é de fornecedor, o que é custo fixo, o que é custo variável. Você não conhece nada. Não sabe se é do seu negócio, se é seu, se você recebeu um dinheiro por fora, se não é. Agora, um alerta bem grande, com letras vermelhas e maiúsculas para você. Se você não tinha uma conta pessoa jurídica, se você não tinha uma máquina de cartão para sua pessoa jurídica, se você envia link de pagamento pelo CPF, se você ainda não tem um CNPJ, comece a se preocupar em ter. Por quê? Para 2022, já está quase terminando, né? Pois é, para 2022, retroativamente a esse janeiro de 2022, existe um convênio ICMS número 50, em que os estados, todos os estados da federação, vão começar a passar para a Receita Federal, eles vão começar a comunicar para a Receita Federal, receber informações do Banco Central do Brasil e de todas as instituições financeiras referente aos recebimentos por PIX e operadoras de cartão de débito e crédito. Então você, meu amigo, que recebe PIX na pessoa física, mas na verdade é da empresa, você que tem uma empresa, mas essa empresa não tem conta bancária e tudo que você vende no PIX é na pessoa física e o que você passa de cartão é na pessoa física também, acende uma luz vermelha bem grande com letras garrafais maiúsculas na sua frente. Para de fazer isso imediatamente e vai abrir uma conta bancária para o seu CNPJ e vai abrir um CNPJ se for o caso. Por quê? Porque com essa informação nas mãos, os estados vão começar a cobrar os impostos que eles não receberam. Ei, que legal! Então vamos lá, todo mundo que paga no Pix, porque o Pix não tem imposto, para aí. O Pix não tem imposto mesmo, mas a venda que você fez tem. O fato gerador do imposto é a sua venda. Exato. Quem tinha mania de sonegar imposto e quem tinha mania de misturar as contas da pessoa física e da jurídica, cara, deu. E agora, Matheus, sabe o que mais me incomoda? É que assim, se você abrir uma empresa, você abriu uma empresa do MEI, vamos lá, abriu uma empresa do MEI, você tem até 81 mil para faturar, fatura Sim. Aí até 81 mil e não paga nada de imposto. Isso. Show, tá dentro. E não paga nada assim, né? Tirando aquele imposto do Simples que você paga todos os meses, né? Que é não 60 e poucos reais atualmente, né? Até onde eu sei. Só que então isso você paga, mas não é o imposto sobre as vendas das suas mercadorias, dos seus produtos. Então você tem essa isenção. Aquilo é INSS, e aí se você é prestador de serviço, é R$5 o imposto. Se você vende mercadoria, é R$1 esse imposto. Então olha só, você paga R$5 ou R$1 de imposto. E o resto é INSS para você, fica lá. Agora sim, até 81 mil paga pelo MEI, fechou. R$60, R$65 por mês. Mais que 81 mil até 400 mil reais, você pode entrar no Simples Nacional. E aí você começa pagando 4% para produto, 6% para serviço. Show, né? 4%. Ainda é pouquinho. Janta, mas ainda é pouquinho, mas é uma fatia grande, né? Pô, caramba, prestei um serviço lá de R$2 mil, tem que pagar 120 de imposto, caramba, tem que pagar contador para contabilizar essa vida aí, não acredito, não sei o que. Agora, durma com um barulho desse.
o imposto na pessoa física, o imposto de renda na pessoa física, ele pode chegar a 27,5%. É isso aí. Jota, me caiu os cabelos só de pensar. Beleza, caiu os cabelos só de pensar. Mas para chegar a 27 vai longe, né? Não. R$ 4.664, você já paga 27,5%. Lembrando, gente, que desde 2015 a tabela do imposto de renda não é atualizada. Né? Isso é uma parte que eu sei mais porque eu atendo a parte de finanças pessoais. E daqui a pouco quem ganha o salário mínimo, se não atualizado dentro de alguns anos, um salário mínimo já vai estar pagando imposto de renda. Então realmente, se você descuidar dessa parte, 27,5% do que você ganha, o leão vai morder. Então é melhor realmente abrir uma empresa que você vai estar economizando no seu imposto abrindo a empresa. É isso mesmo. E assim, Jonathan, mas agora, assim, essas informações que eu falei que os estados vão começar a receber são retroativas a janeiro 22. Jonathan, o que eu faço? Eu passei 2022 inteiro recebendo na pessoa física, caramba. E agora, o que eu faço? Não vou comprar foguete agora pro final do ano, porque Deus o livre. Segura. E agora você faz o seguinte, terminando a live aqui, você vai lá acender a vela que você acredita, vai fazer a oração que você crê e você espera, porque eles têm 5 anos para te notificar. As informações vão chegar, vão ser processadas, pode ser que você não receba nada, mas pode ser que na primeira semana de janeiro está chegando uma cartinha aí para você. Então assim, e quando a gente fala, tem que abrir uma conta para tua empresa, tem que abrir uma empresa, não sei o que, tem muita crença limitante na cabeça das pessoas. Você pensa que abrir uma conta para sua empresa, você vai ter que entrar no banco, pegar uma fila de meio período, falar com o gerente, levar um calhamaço de documentos e caramba. Não, gente, hoje tem os bancos digitais. Eu sou fã do Banco Cora, tá? Então, se você quiser uma indicação do Banco Cora, eu posso te indicar. O Banco Cora é um banco que só abre contas para a CNPJ, que te dá um cartão de débito e crédito, que você pode emitir boleto sem pagar taxa nenhuma, que você funciona com o Pix, e você não paga nada, e chega tudo na tua casa. É o Banco Cora. E você abre a conta em 5 minutos. Não instalou os dedos, está com a conta aberta para o teu CNPJ. Verdade. Então, pessoal, acabou esse negócio de burocracia. Tem gente, mas onde é que é essa agência? Não, é banco digital, não tem agência. Mas eu quero abrir uma agência. Você vai aí para sua agência e abre uma conta aí agora. E não tem taxas, né? Essa taxa do Banco Cora, desculpa, essa conta do Banco Cora, ele não cobra taxas, ou ele vai te cobrar alguma taxa? Nada de taxa. Nada de taxa, né? Eu gosto bastante, eu uso para pessoa física, né, do Banco Inter, que é realmente tem muito mais opções e coisas para fazer do que a Nubank, e ele também tem conta para a CNPJ. Você pode abrir conta MEI pelo Banco Inter. Eu tenho uma empresa do Simples Nacional, fatura até 81 mil no ano, você consegue abrir uma conta no Banco Inter facilmente também do seu celular. Você também recebe um cartão e é tudo, se você já usa, né? Talvez é um banco que você esteja mais acostumado, mas tem outros, né? Tem o Cora, tem o Inter. O Nubank eu acho que ainda não abre para pessoa jurídica, né? Mas abre também? Está abrindo, mas eu acho que é um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais complicado pelo Nubank. Então, realmente... Não, também é uma solução viável. O mercado paga uma solução viável. Eu indico o Cora. O Cora é bem simplificado mesmo, assim, e é bem viável. Principalmente para quem é prestador de serviço, como a gente lá no escritório. Então, como tem muitos clientes, a gente emite todos os boletos, encaminha os boletos para os clientes, ele vai caindo por ali, eu consigo fazer um acompanhamento. Eu não pago taxa de boleto, não pago nada, gente. É super, super legal. Então fica aí a dica muito valiosa. E só para encerrar aqui, gente, uma última coisa que eu gostaria de falar, dessa vez no caso, você empreendedor, que você já viu todas essas dicas aí que o Jonathan falou, coisa que você deve fazer. Você definiu o seu Prolabore, você tirou. Como é que você vai fazer que esse Prolabore? Aí é uma coisa que eu digo que entra um pouco mais na minha área. Na verdade, entra bem na minha área. Que é a parte de você ser uma pessoa, um empreendedor organizado, é muito necessário. Até porque eu acho que as coisas estão interligadas. Se você for organizado na sua vida pessoal, financeiramente, sua empresa tende a ser mais organizada também. Você tende a olhar as coisas com uma outra ótica e você tende a administrá-la melhor. Administre mais fácil primeiro, que são as suas finanças pessoais, e depois você administra o mais difícil, que é a sua empresa, que tem muita coisa para fazer. Então, pensa o seguinte, avalie você passar um pente fino na sua própria vida financeira, tá? Você saber exatamente o quanto você ganha. No caso do seu Prolabore, se você não tinha o Prolabore, já defina um para você. Eu vou ganhar tanto de Prolabore da minha empresa ano que vem.
avalie as suas receitas, faça um pente fino nas suas despesas, corte o que for desnecessário, tá? Isso é o básico, mas a gente ainda tem que falar porque é uma coisa muito importante para as pessoas. E considere investir, tá? Uma parte, tá? Eu poderia aprofundar nisso aqui, não é o objetivo da live, é só uma observação minha. Eu tenho lives falando sobre investimentos e vou trazer algumas outras e também atendo nessa área, tá? Então, se você gostaria de aprender a investir melhor o seu dinheiro ou até mesmo organizar melhor o seu dinheiro pessoal, eu posso te ajudar com isso. É só você mandar uma mensagem para mim, o meu WhatsApp está na bio do meu Instagram, ou acompanhe, segue meu Instagram e acompanhe o conteúdo que eu posto conteúdo sobre finanças pessoais e investimentos. Então, para nós já ir nos levando para o final aqui, pode responder a pergunta do Nicolas Jonathan. Ele escreveu aqui, tenho uma dúvida, eu presto serviço de consultoria ambiental, mas não existe a possibilidade de abrir um PJ por MEI. Taxação de 15% por serviço prestado. Nesse cenário é mais viável emitir nota CPF? Nicolas, eu vou dar a resposta que todos os advogados amam. Depende. Vamos lá, de quais fatores depende? Depende do valor da emissão dessa nota. Então, se a gente está falando de uma nota fiscal, por exemplo, de um valor acima de 1.993, que é a primeira faixa do imposto de renda, você ia pagar aí, para emitir essa nota, só o ISS que a prefeitura cobra, e você ia precisar lançar essa nota no seu imposto de renda pessoa física no próximo ano, né? Vai lá, faz o lançamento dessa nota de pessoa física lá. Depende se o seu cliente é pessoa física ou pessoa jurídica, essas coisas também dependem. Por quê? Porque se o seu cliente for pessoa jurídica, ele pode reter também nessa nota 11% do seu a título de INSS. E quando a gente imagina o 15% que você acabou de falar aí de taxa, imagine que você está acreditando numa empresa do Simples Nacional. Só que existe um método que a gente chama de fator R para empresas de engenharia e consultoria, que você lança um prolabore e lança também essa nota de prestação de serviço e eu consigo deixar esse seu imposto ficar em 6%, ok? Então o fator R é o quê? Se o seu prolabore ou a folha de pagamento da sua empresa for maior ou igual a 28% do seu faturamento, vamos lá, folha de pagamento ou prolabore 28% ou mais do que o seu faturamento, você paga 6% de imposto. Tá? Então, o ideal é a gente fazer uma previsão de faturamento de quanto você vai faturar e aí a gente abre um PJ e você recolhe um prolabore que seja 28% ou mais desse faturamento aí. Esse imposto vai encolher para 6%. Então, é uma alternativa viável. E quanto vou emitir nota no CPF, não sei o quê, depende do contexto, né? Então a gente tem que olhar o contexto. Quem é o seu cliente, qual é o valor dessa nota, nesse caminho assim. Muito bom, muito bom. E é por isso que é importante a gente conversar com quem entende do negócio, gente, porque existem caminhos que a gente não enxerga, né? E o Jonathan sabe, advogados também, né? Dependendo do seu problema. Eles vão saber certinho e você até acaba economizando no imposto. Então, muitas vezes compensa pagar o contador para você não pagar imposto, né? Você vai acabar gastando menos. Nessa questão. Então, pode dizer. Vamos lá, então. Primeiro erro é pessoas que empreendedores que misturam as contas física e jurídica, além da confusão, pode ter um problema tributário escondido aí, a gente já falou, né? Então abre logo essa conta PJ e começa a separar as operações. 2, empreendedores que não têm clareza dos números, não conhecem os números, não sabem o que é um custo fixo, um custo variável, a margem de contribuição do seu produto, não conhecem o ponto de equilíbrio, se precisa de capital de giro ou não. Dentro desse universo também, empreendedores que não controlam, ou seja, não controlam o seu caixa, não controlam as suas receitas, não controlam as suas despesas e vivem no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu aí, né? Então tem gente que não tem clareza de números, também não faz controle nenhum. E o terceiro problema é não tem uma orientação clara quanto à precificação, né? E acha que tudo é lucro, né? Então esses 3 problemas eu colocaria como os 3 principais: misturar as contas, não controlar o dinheiro, não ter clareza dos números e não saber precificar. Esses são 3 problemas principais quando a gente fala de finanças para empreendedores. E as soluções deles vocês podem acompanhar. Se você não viu a live, você pode assistir, que o Jonathan comentou bastante sobre isso e reforça a minha reflexão final, que uma vez que você ajustou sua empresa, você realmente está tendo um salário, né, um prolabore, tirado dos lucros reais dela, que você aprendeu a fazer, considere então investir esse dinheiro, porque
ele vai multiplicar para você independente do seu trabalho, tá? Mas também você não pode estar investindo em qualquer coisa, porque senão a chance de você perder o seu dinheiro é muito alta, tá? Então, considere isso, porque eu acho que todo mundo devia ter esse tipo de renda, né? Sendo empreendedor ou não. Você tem a renda que vem do seu trabalho, sendo empreendedor vem da sua empresa, né? Dos lucros reais dela, né? E não igual você viu aí, os lucros que você acha que é lucro, porque, como o Jonathan bem explicou durante a live, nem tudo é lucro. Até tem uma pegadinha que eu caí aqui, que eu confundi também mais de contribuição com lucro, e a maioria das pessoas, acredito, que faça isso, né? E uma renda extra, né? Muita gente é necessário que tenha também, né? Porque às vezes, ok, vem do meu trabalho, mas eu sei fazer alguma outra coisa que eu posso tirar renda com isso. É bem legal que as pessoas tenham uma renda extra, só que o que eu mais gosto, renda passiva, aquela renda que você ganha sem depender do seu trabalho. Faça chuva, faça sol, você pode estar dormindo, não vou na empresa hoje, vou dormir, o seu dinheiro vai estar lá na tua conta. Hoje mesmo eu recebi um dividendo da B3, então é isso aí, gente. Obrigado mesmo pela presença de vocês, e obrigado mesmo pela sua presença e por você ter aceitado o convite aqui, Jonathan. Sigam o canal dele no YouTube e o meu Instagram. Qual que é o seu canal no YouTube? E o Instagram dele, é claro. Qual que é o seu canal, Jonathan? Você falou? O canal no YouTube é Exato Contabilidade. Exato com X. EXATO Contabilidade. Pode juntar lá que é o separado. Exato Contabilidade. Exato Contabilidade. Obrigado mesmo, então, por você ter aceitado o convite. E espero que volte mais vezes, né? Pretendo fazer mais lives aí no futuro, sobre os mais diversos assuntos. E hoje é a primeira vez que eu trouxe uma live em relação a empresas, tá? Eu tinha trazido antes em relação a investimentos, em relação à organização, fiz uma sobre reserva financeira, mas hoje estou trazendo sobre empresas também, e está convidado aí para voltar mais vezes quando quiser. Só me chamar lá que a gente combina. E obrigado, Matheus. Eu sou muito grato aí, e é sempre uma grande oportunidade aí para a gente ajudar públicos empreendedores, públicos de investidores, tirar a dúvida do pessoal, que é sempre muito importante. Às vezes a gente costuma dizer que o saber liberta. Se você não quer se sentir perdido nos próximos passos ou quer acelerar os seus resultados como um empreendedor ou empreendedora, esse é o seu próximo passo ideal. Além de uma mentoria individual, reuniões no Meeting e grupo exclusivo, você receberá mais de R$1.000 em treinamentos, e-books e consultorias como bônus. Eu estou falando na mentoria do Plano 90D, onde eu vou te ajudar nas seguintes áreas: modelagem de negócios, gestão financeira, gestão do tempo e marketing e vendas. E mais do que isso, eu vou te ajudar a estruturar um negócio do absoluto zero ao lucro. Dinheiro no bolso de verdade. Em outras palavras, essa é uma mentoria para pegar você pela mão e levar até a transformação de ser dono do seu próprio negócio. Um negócio lucrativo que gera dinheiro todos os meses, tudo isso em 90 dias ou menos. Você pode comentar a palavra mentoria aqui embaixo ou me chamar nos contatos que estão na descrição desse vídeo. Mas corre, porque as vagas são limitadas.